Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Paz e bem para você. Vamos conversar um pouquinho sobre como rezar com a Bíblia. A primeira coisa que temos que fazer é preparar o ambiente para a oração. O ambiente tem que expressar um pouco do amor que nós sentimos por Deus. Por isso, é bom preparar o local. Prepara lá a sua Bíblia aberta, prepare, pode colocar ela em cima de uma almofada, pode acender uma velinha, colocar uma flor, pode colocar alguma coisa cheirosa, um perfuminho, para você se sentir bem aonde você estiver rezando. É bom você preparar este ambiente externo. Também é preciso preparar o ambiente interior. Isso a gente faz com o silêncio. Você vai começar a rezar, primeiro faça silêncio, dá uma respirada, duas respiradas, preste atenção na sua respiração. Ao você respirar, você vai se sentir mais calmo, melhor, e assim você vai estar aberto para acolher a palavra de Deus. Por isso, então, você vai receber o Espírito de Deus no seu espírito. Respirar tranquilamente e profundamente ajuda a trazer este sentimento, a trazer esta ideia de que o Espírito estará dentro de nós, porque ele está dentro de nós. Preparado então um ambiente exterior e interior, nós precisamos invocar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o mestre da oração. É o Espírito Santo que mantém dentro de nós a presença de Jesus, caminho que leva ao Pai. Sem o Espírito Santo não há vida, sem o Espírito Santo não há oração. Sem o Espírito Santo nós não temos nada. É o Espírito Santo que faz a igreja interpretar as Escrituras, através do exemplo de Jesus. Em nossa oração devemos sempre tomar consciência que o Espírito Santo está presente. Ele é a luz de Deus, ele é que ilumina e com Jesus nos conduz ao deserto da oração. Invoque o Espírito Santo, cante uma musiquinha do Espírito Santo, reze a oração do Espírito Santo, tome consciência que o Espírito Santo está presente. Sem ele, não temos como rezar com a palavra de Deus. Terceiro, a leitura da palavra de Deus. É Jesus quem nos explica as Escrituras. E Jesus escolheu Escrituras para iluminar a vida dos discípulos de Emaús no capítulo 24 de Lucas. Por isso, então, Jesus é o verdadeiro intérprete da palavra de Deus. Por isso, você vai escolher um texto da Escritura para fazer a sua oração com a Bíblia. Para fazer a leitura da palavra de Deus, temos que escolher o texto. Eu recomendo você que está começando a rezar com a Bíblia a escolher textos do Evangelho, porque o Evangelho, ele é Jesus falando conosco. E Jesus falando conosco nos motiva, é Ele quem nos motiva a rezar. Então, meu irmão e minha irmã, comece com os Evangelhos, porque com ele a gente consegue ir mais longe na leitura da palavra de Deus, tá bom? É mais fácil rezar, tá? E aí o que acontece? Nós temos que rezar, ler o texto inteiro, tá bom? Então, se você escolheu lá, por exemplo, eu vou ler o capítulo 8 de São João, versículos de 1 a 11, a passagem da mulher adúltera. Eu tenho que ler esse texto inteirinho. Então eu leio os 11 versículos inteiros. Depois que eu li com atenção o texto inteiro, eu fecho a Bíblia e tento lembrar o que o texto me disse. Eu tento lembrar o que eu li. Depois de eu lembrar o que eu li, se eu percebi que faltou alguma coisa, eu devo reler o texto. Eu leio de novo e eu volto a recontar o texto para mim mesmo. E assim a gente consegue ir retomando o que o texto disse. Memorizei o texto, eu tenho que perceber quem aparece no texto. E se aí você quiser pegar uma caneta e anotar, você pode fazer isso, tá bom? Anotar quem aparece no texto, o papel de cada pessoa no texto, notar o ambiente, a época, a linguagem, as ações, as reações, tá bom? A pergunta é, o que o texto me diz? E aí, se eu vejo que alguma coisa eu não entendi, eu posso marcar uma interrogação, ou se eu entendi bem e me chamou a atenção, eu posso colocar uma exclamação, eu posso grifar, porque ali tem a voz de Deus. O quarto passo para se rezar com a palavra de Deus é a meditação, é dialogar com o texto bíblico, que é também dialogar com o próprio Deus da vida.
Jesus, ele ouviu o que os discípulos estavam dizendo. E os discípulos, ao ouvir Jesus, eles começaram a mudar de vida. Jesus, ele vai permanecendo na vida deles, vai dialogando com eles. É preciso conversar com Deus através de sua palavra. E isso significa confrontar a nossa vida com a vontade de Deus, tá bom? Devemos perguntar: o que Deus fala por mim através dessa palavra? O que Deus fala para mim através dessa palavra? Devemos deixar que o sentido do texto penetre a nossa vida. Por isso, então, eu já li, reli o texto, memorizei o texto. Agora eu vou percebendo qual parte que mais me chamou a atenção. Por que essa parte me chamou tanto a atenção? Quais os apelos que Deus me faz através desse texto? O que eu devo fazer? O que eu preciso mudar em minha vida? Então, isso é meditar. Você então vai meditando a palavra de Deus, tá bom? Depois é preciso fazer como um outro passo a oração. Isto é, não falar de Deus, mas falar com Deus. Ouvimos a voz de Deus através de sua palavra, meditamos a sua voz, que nos motiva a mudar de vida. No caminho de Emaús, Jesus partilhou o pão com seus discípulos e eles reconheceram a presença de Jesus. Eles louvaram a Deus por tamanho amor. Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos explicava as Escrituras? Então, é preciso perguntar: o que essa palavra me faz dizer a Deus? Sim, agora nós devemos falar. E nós devemos falar com Deus a partir da sua palavra, a partir do texto que nós lemos. Ai, Senhor, da mesma forma com que libertastes a mulher adúltera, libertai-me de todo o adultério da alma, libertai-me de todo o pecado que me aprisiona. Libertai-me do meu egoísmo e fazei, Senhor, com que eu também possa ir e não pecar mais, mas que eu possa ir atrás do Senhor, seguindo os teus passos. Então você vai falando com Deus a partir do texto que você leu e meditou. Jesus, ele acolhe nossa oração de uma maneira muito bonita. O sexto passo para se rezar com a Bíblia é a contemplação. Enxergar com o olhar de Jesus. Na contemplação, a gente fica quieto, a gente silencia o nosso coração e a gente procura olhar para Deus e Deus olhar para nós. Na contemplação, eu me imagino com Jesus, eu me imagino com Deus, eu me imagino com o Espírito. Eu imagino estar diante do meu mestre, eu tento visualizar o rosto dele, eu tento visualizar o jeito dele, porque ele é a pessoa que me ama. Eu me sinto amado por ele. E conforme eu vou pensando e vou imaginando Jesus em mim e eu em Jesus, eu vou estando nele. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que uma realidade nova apareceu. Apareceu em mim, apareceu em você. Então a contemplação é silenciar o coração e estar com ele. Depois, o sétimo passo, compromisso, que é caminhar com Cristo. Os discípulos, eles caminharam com Jesus e voltaram caminhando com Jesus. Por isso eu devo fazer um compromisso com meu Deus. O que o texto me provoca para fazer? O que o texto me motiva a fazer? Eu assumo um compromisso com Jesus, porque Ele está em mim, eu estou nele. Então, nessa semana, eu vou tentar ser uma pessoa que fale menos mal dos outros. Eu vou segurar mais a minha língua, porque Deus, Ele quer que a minha boca fale do amor e não fale do ódio. E assim eu vou me comprometendo com o Senhor. Por último, a despedida. Quando a gente se encontra com alguém que a gente ama, na despedida a gente também sente que vamos embora, que ele vai embora. Então o nosso coração sente. É preciso encerrar a oração. E para encerrar a oração, eu tenho que me despedir de Jesus. Como? Como se eu desse um beijo no rosto dele. Eu preciso dizer um tchau para ele. E por isso, então, eu preciso falar para Jesus: olha, Jesus, gostei muito do nosso papo e gostaria de conversar contigo de novo. Então, na próxima vez eu quero ver tal texto. E você já vai pensando no texto bíblico que você quer ler. É preciso que você avalie a sua oração. Você coloca o que você mais gostou no papel, quais foram as suas dificuldades e o que você precisa melhorar. E assim você vai estar rezando bem com a palavra de Deus, tá bom?
Então, meu irmão e minha irmã, peço a você que você possa, de fato, nesse momento, vivenciar um encontro com Jesus através de sua palavra. Um grande abraço para você, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.